nobres vereadores, público presente, público que nos acompanha via internet, uma boa noite. 28ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Solicito ao senhor segundo secretário que colha a assinatura dos senhores vereadores. Achei o cara para brigar, aí sim. Como acoro regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e votação da ata da 27ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de setembro de 2021. Em discussão. Ninguém querendo discuti-la, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovada por unanimidade a ata da 27ª sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse em manifestar sobre a matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. Projeto de lei número 66 de 2021. Dispõe sobre a inclusão no orçamento vigente o projeto 1054, emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Mota, OP, 28106 de 2021, recap asfáltico e abre crédito suplementar especial com recursos da emenda parlamentar no valor de R$ 238.856. Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 66/2021 para as comissões competentes emitirem seus pareceres. Projeto de lei número 67 de 2021 dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar especial com recursos recebidos de doação através do imposto de renda no valor de R$ 31.999,67. Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 67/2021 às comissões competentes para emitirem seus pareceres. Ofício do Prefeito Municipal em resposta ao requerimento número 37 de 2021. Solicito ao secretário para que forneça cópia deste documento ao vereador Juraci Rodrigues. Ofício do Prefeito Municipal em resposta ao requerimento número 38 de 2021. Solicito ao secretário para que forneça cópia deste documento ao vereador Juraci Rodrigues. Ofício
do Prefeito Municipal em resposta ao requerimento número 39 de 2021. Solicito ao secretário que forneça cópia deste documento à vereadora Michele Batista do Nascimento Lopes. Submeto ao plenário o requerimento número 41/2021, em única discussão e votação. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o requerimento número 41/2021. Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal. Submeto ao plenário o requerimento número 42/2021, em única discussão e votação. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o requerimento número 42/2021. Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal. Submeto ao plenário o requerimento número 43/2021, em única discussão e votação. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o requerimento número 43/2021. Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal. Indicação número 51 de 2021. Excelentíssimo senhor Rafael Lopes Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chavantes. O vereador que esta subscreve indica nos termos do artigo 170 do Regimento Interno desta Casa, seja oficializado ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de implantação de plano de cargos, carreiras e vencimentos para todos os funcionários públicos efetivos do Poder Executivo do município, proporcionando assim melhor condições salariais a estes servidores. Justificativa. A Constituição Federal de 1988 oferece respaldo para que os empregados tenham promoção na carreira e valorização profissional e que a criação de estruturação é necessária básica, para que haja equivalência entre as funções e justiça na remuneração, além de proporcionar uma considerável melhora na questão salarial, de acordo com o tempo de serviço e suas qualificações. O plano de cargo, carreira e vencimentos pode ser criado em uma única lei para todas as áreas de funcionalismo público, devendo apenas no plano de cargo, carreira e vencimentos serem observados as peculiaridades e complexidades de cada cargo, podendo ser criadas dentro da mesma lei, tabelas diferenciadas para cada área e função. O funcionalismo público municipal, por muito tempo, vem sofrendo defasagem salarial, com a desestabilidade econômica vivida em nosso país nos últimos anos, sem melhorias dos seus salários, devendo prevalecer o princípio da igualdade entre os funcionários públicos de um mesmo município. O município já contempla o plano de cargo, vencimentos e evolução funcional dos profissionais do Magistério Público Municipal de Chavantes, Lei Complementar Municipal número 127, de 25 de junho de 2012. Portanto, por uma questão de isonomia, solicita a possibilidade de estender o direito aos demais servidores. Considerando que a Lei Orgânica Municipal de Chavantes rege em seu artigo 68, inciso 9, que a competência para prover os cargos públicos, expedir os demais atos referentes à situação funcional do servidor, é da iniciativa privada do prefeito.
Apresento essa solicitação. Na certeza de contar com pronto atendimento, desde já agradeço e me coloco à disposição. Plenário Fauzi Mansur, 23 de setembro de 2021. Juraci Rodrigues, vereador. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminhe-se a indicação número 51/2021 ao senhor prefeito municipal. Indicação número 52 de 2021. Excelentíssimo senhor Rafael Lopes Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. O vereador que esta subscreve indica nos termos do artigo 170 do Regimento Interno desta Casa, seja oficializado ao senhor prefeito municipal para que tome as devidas providências e efetive instalação gratuita de válvulas de retenção de ar, eliminador de ar, para hidrômetros em todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Chavantes, e que tais válvulas deverão ter capacidade técnica de finalidade aprovada pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metodologia, Qualidade e Tecnologia, ou por algum órgão com essa competência reconhecida. Justificativa. É recorrente a falta de água nas casas dos munícipes de Chavantes, e com a instalação do referido equipamento, válvula de retenção de ar, certamente irá diminuir os custos elevados na conta de água de dezenas de consumidores. Em determinadas situações, sempre que o fornecimento sofre interrupção, seja por falta de água ou necessidade de manutenção, pode ocorrer a entrada de ar na tubulação e, com o retorno da água, este ar é empurrado, passando pelo hidrômetro e sendo contabilizado na conta como consumo. Assim, em decorrência dos serviços executados na rede, e quando o abastecimento é retomado, o ar passa pelo hidrômetro e é registrado como água, representando um volume de consumo na realidade que não ocorreu. É certo que algumas situações podem ocorrer para a existência de ar na rede de água, como, por exemplo, manutenção na rede, rodízio, ruptura da rede, manobras na bomba, desligamento de bomba para economia e manutenção elétrica, normalmente realizada na madrugada, e dentre outras. Como se observa, a multiplicidade de situações remete à certeza em que a população chaventense está impelavelmente pagando caro por um produto que não consome. Desta forma, muitos consumidores reclamam que pagam alto valor nas contas de água, sem, de fato, consumi-la. Isso ocorre, como já mencionado, porque, em muitos casos, a pressão de ar da tubulação faz com que o ponteiro do hidrômetro gire de forma desordenada, mesmo sem água, ou seja, registrando o consumo inexistente. Essa situação acaba amargando o bolso do consumidor. Portanto, é inaceitável o fato de se pagar ar como se fosse água. Acrescento, finalmente, que tal providência ameniza a situação, mas não resolve a falta de abastecimento de água nas residências. Tampouco há a responsabilidade do senhor prefeito em sanar o problema, como vem sendo prometido em declaração de suas redes sociais. Lembrando ainda, esta Casa de Lei aprovou todas as solicitações do senhor prefeito para solucionar o caso, e apresentando sem solução até o momento. Na certeza de contar com um pronto atendimento, desde já agradeço e me coloco à disposição. Plenário Fauzi Mansur, 23 de setembro de 2021. Vereador Juraci Rodrigues. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminhe-se a indicação número 52/2021 ao senhor prefeito municipal. Moção número 08 de 2021. Moção de aplauso e agradecimento. Excelentíssimo senhor Rafael Lopes Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, propõe à mesa diretora desta Casa Legislativa e dispensada as demais formalidades,
regimentais que seja encaminhada a presente moção de aplauso e agradecimento ao Ratel Motoclube pelo trabalho social que fez em nosso município. O Ratel Motoclube foi fundado em 10 de agosto de 2017 em Santa Cruz do Rio Pardo, a partir de um motivo de extrema pobreza. Em decorrência de uma grave doença que acometeu um irmão que necessitava de ajuda, eles se reuniram em um auxílio e o que era possível, e assim iniciou um laço de irmandade que os une até hoje. Atualmente estão presentes em 3 estados do Brasil: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E em todos os lugares que estejam, carrega suas histórias nos coletes: respeito, igualdade, honra e liberdade. Vieram do amparo e assim permanecem em ação social, que faz parte dessa trajetória. Tendo isso em foco, a união traz a força e com pouco faz muito, ou seja, estão em todo momento fazendo doação de alimentos para famílias com necessidade, acidentados ou problemas de saúde, eventos beneficentes, eventos para crianças e datas festivas, como Páscoa, Natal, Dia das Crianças, com doação de brinquedo e guloseimas. Enfim, são atitudes que fazem parte do dia a dia deles, que os fazem firmes e fortes e continuam a se envolver cada vez mais com as pessoas e entidades da nossa cidade. Portanto, necessário o enaltecimento daqueles que fazem a diferença de forma positiva para Chavantes. Plenário Fauzi Mansur, 23 de setembro de 2021, Roberto Carlos Gaino, vereador. De acordo com o solicitado pelo vereador Roberto Carlos Gaino, encaminhe-se cópia da moção número 08/2021 ao Ratel Motoclube. Senhor presidente, não há mais matéria. Como não há mais matérias para o expediente, passamos ao tratamento do pequeno expediente, que é dedicado ao comentário sobre a matéria lida, e ao grande expediente, que é dedicado aos assuntos de interesse público. Senhores vereadores terão 2 minutos para realizarem suas inscrições. Acha-se inscrito para fazer uso da palavra. Convido o nobre vereador Maicon Henrique Brizola para fazer o uso da tribuna. Você quiser falar aqui, né? Com a mão, né? Igual os caras falam lá, né? Dá uma energia, né? Boa noite, nobres vereadores e público presente e aqueles que nos assistem via internet. O que me traz nessa tribuna é um questionamento sobre um projeto da minha autoridade sobre a perfuração do poço. Eu vou explicar. Não vai ser as pessoas que vão comprar o lote, mas sim a loteadora. E não vai gerar custo nenhum para os munícipes. Essa é a explicação que eu tenho, que várias pessoas teve um questionamento saudável. Então eu venho tirar as dúvidas que não vai ser cobrado de vocês, mas sim da loteadora que vem, pega a terra e faz o desmembramento, faz a infraestrutura, que a gente já exige fazer carçamento,
fazer a parte de deixar tudo certinho. Agora só vamos colocar o poço e o reservatório para que não aconteça essas necessidades de água que vem acontecendo. Então não vai ser cobrado de vocês, mas sim da loteadora que vim fazer os loteamentos. É mais que justo, a gente cede, a gente corre atrás, a gente faz os projetos aqui certinho para que possa ser beneficiado vocês, mas não tirar de vocês. Esse é o meu questionamento, é a minha resposta sobre o projeto, que alguns amigos aqui, né, me questionaram, e uma questionação saudável, e eu vim aqui. Vai ser cobrado da loteadora esse poço. E eu tive várias reclamações esses dias aí, e eu, como representante do povo, eu venho pedir para que as pessoas que junte lixo e não taque fogo nas suas casas. Pega, junta, coloca num saco. A gente tem um local que a gente faz que a gente montua esses entulhos aí. Ou leva em algum lugar, assim, que já tem um certo tanto, mas não taca fogo, porque tem pessoas de idade reclamando que da fumaça, e é muito, prejudica muito as pessoas que têm alguns problemas aí de respiração. E é só isso. Venho, obrigado. Obrigado, nosso presidente. Dá vontade de falar mais, né? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, suspenda a sessão por 10 minutos. Olá, eu acabei de chegar aqui em Belém do Pará para transformar o eleitor no nosso personagem principal. Afinal de contas, ele tem o poder de decidir os rumos do nosso país, de escolher as pessoas que vão escrever a nossa história. Nesse primeiro programa da série O Voto, a gente vai discutir o papel do eleitor e a importância do voto consciente. Por falar em voto consciente, você sabe do que o eleitor é capaz? Vamos ver se o pessoal aqui do mercado Ver o Peso sabe. O eleitor tem força com o seu voto? Tem sim, tem que ter, né? Agora a gente tem que votar certo, né? Qual é o Viagra natural aqui? Daqui o Viagra, cadê, meu Deus? Daqui o Viagra natural, serve para levantar a moral. Isso aqui tem força? Tem. E o voto tem força? Tem. Força para você mudar uma situação, mudar um movimento e mudar ideias também. A força dele é que se você tem que votar para uma pessoa que vai fazer alguma coisa pela cidade, né? O voto tem força? E muita força. O voto é a força do povo, né, rapaz? O povo tem força através do voto. A força do voto era para escolher um candidato. Sim. Um candidato que seja à altura, que represente seu município. O Brasil tem 121.391.630 eleitores. Os prefeitos são eleitos pela maioria dos votos, não computados aqueles em branco e nulos. O vereador é escolhido em eleições proporcionais. A quantidade de votos depende de cada município. O número de votos válidos é dividido pelo número de vagas. No ano eleitoral, discutir política é parte ainda mais do cotidiano. Então vamos aproveitar esse momento em que política é a razão, que política está na mídia, que política está na vida das pessoas, para tentarmos reverter esse processo de uma relativamente pequena participação do povo brasileiro. A gente vem aprendendo o que significa escolher alguém e depois sofrer as consequências ou os benefícios dessa escolha, né? Então não há nada mais pragmático do que o voto, porque você vota e no momento seguinte a pessoa começa a usar o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto, para fazer coisas que podem ser boas ou não. Então, quanto mais você vota, mais você tem consciência disso. Cidadania você está cada vez mais apto a acompanhar, a fiscalizar, saber quais são
seus direitos políticos, seus direitos humanos, né? O que é que está garantido na Constituição, tudo isso. Tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito atento, tem que botar o amor pelo Brasil, a vontade de que esse país melhore acima de tudo. O fulano, de alguma maneira, por mais lá nos cafundó do Judas, ele de alguma maneira ele tem um sentimento vago de que alguma coisa é necessária. E ele identifica em um ou outro candidato, um outro político, aquilo que ele está confusamente aspirando. O único momento em que ele é absolutamente soberano é na hora de votar. Ele está sozinho, é a consciência dele, não tem ninguém impedindo ou dirigindo o que ele deve ou não fazer. Quer dizer, num ambiente dele, estritamente dele, ele exerce o direito da escolha. E não há outra solução senão votar, na esperança de que, votando, se aprende a votar. Através dessa decisão solitária na cabine eleitoral diante da maquininha eletrônica, que o destino de comunidades inteiras passa a ser construído. Um cidadão é mais do que aquele que vota. Votar é o mínimo que se exige numa democracia representativa. Cidadão é aquele que participa constantemente do processo político. Pode parecer para o cidadão uma maneira muito distante, eu voto, mas eu não vejo o que o meu voto é capaz de fazer. Mas se ele for buscar de perto, se ele for acompanhar, ele vai perceber que o voto dele é muito importante. E eu diria mais, é neste momento do voto que nós todos somos iguais. No dia 23 de janeiro de 1532, houve a primeira eleição no Brasil. Os moradores da vila fundada na colônia portuguesa de São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. A votação foi indireta. O povo elegeu 6 representantes, que em seguida escolheram os oficiais do Conselho. Eu estava aqui pensando comigo, tudo passa, tudo muda. E ainda bem que é assim, não é? Porque o voto, por exemplo, hoje ele é um direito e dever de todos nós, mas teve uma época que não era, não. No tempo do Império, votavam homens com mais de 25 anos. Os casados e oficiais militares podiam votar já com 21. A Constituição não proibia, mas na prática, mulheres e escravos não tinham direito ao voto. Existia ainda uma exigência de renda anual mínima, R$100 mil por ano para ser votante e R$200 mil para ser eleitor. A maior parte do eleitorado brasileiro, cerca de 36 milhões de pessoas, vem das camadas mais baixas da população. Eles têm entre 16 e 35 anos e ganham até um salário mínimo por mês. 50% não tem água encanada e esgoto. 25% são nordestinos. 70% têm ensino fundamental. 20% são analfabetos. 80% têm televisão. E 36% estão insatisfeitos com a vida que levam. As razões pelas quais as pessoas votam são muitas. E estão relativamente estudadas. Voto por interesse. Esse político vai fazer isso, vai nomear um parente meu, vai faltar a minha rua, vai fazer isso. Votam por interesse pessoal. Voto por identificação ideológica. Esse partido defenderá melhor os interesses do meu grupo, se ele for negro, se ele for operário, se ele for católico, não importa, mas é uma razão ideológica. Essa é uma outra razão. Voto por simpatia com esse candidato parece simpático. Votam também porque acham que o candidato é mais competente. Então, se vota por várias razões. O povo brasileiro não tem, em geral, educação política. A maior parte dos nossos eleitores resolve usar do voto na última semana, quando é o dia da eleição, e vota para atender a um apelo de um amigo, o pedido de um parente e assim por diante, mas não em função de uma ideia. Se você for ver a consciência popular, que se mede um pouco pelo gosto que ela tem de discutir questões,
A consciência do povo brasileiro, você poderia dizer assim, no geral, as questões que o povo gosta de discutir, na grande maioria, é a novela, o futebol, os times, entendeu? Não é o gosto pela discussão política, que para uma pessoa com uma militância vira também uma paixão, para o povo isso não existe na grande massa, né? Ele tem um instinto de ver primeiro as coisas com o coração. Mas acho também que ele não faz bobagem, no sentido de que primeiro é o que ele gosta, primeiro vem o sonho, primeiro vem a sua simpatia, mesmo que isso seja ruim para a sua própria vida. Ele não faz isso, entendeu? Que significa que tem uma razão também em ação na hora de escolher o candidato. Cada vez mais as pessoas têm uma visão mais crítica do candidato, dos candidatos. Cada vez mais aquele volume de promessas mirabolantes é percebido, começa a ter uma percepção da pessoa em relação a isso. Eu acho que a gente já pode perceber isso nesse processo eleitoral que estamos vivendo agora, que é um processo municipal, a gente já percebe esse fato. Aquelas colocações de promessas meio além da realidade começam a ser percebidas como algo que tem um cunho puramente eleitoral, que não vão poder ser realizados. Ele precisa ter muita informação honesta de fora para ele. O cara precisa ter discernimento, né? Ter conhecimento de causa do seu estado, ter conhecimento de causa do seu bairro, né? Das necessidades, não suas particulares, mas da sua dentro de um contexto de sociedade. Essa noção de sociedade, né? É fundamental para a pessoa conhecer isso. Mas era fundamental que as informações que chegassem nessa pessoa fossem honestas. O eleitor fica cada dia mais exigente, busca votar em candidatos que possam apresentar melhores propostas, mas, como eu disse, propostas essas que não podem ser vendidas como um castelo de sonhos. Tem que ser propostas factíveis. É mulher que não acaba mais. Elas são 62.164.232 eleitoras. Isso é mais do que a metade do eleitorado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o último presidente da República foi eleito com aproximadamente 53 milhões de votos. Sabe o que isso significa? Significa que se todas elas votassem no único candidato, ele seria facilmente eleito. Isso é que é poder, não é? Veja, as mulheres têm força. Vem tirar na força do governo, pode tirar uma. A senhora é forte mesmo. As mulheres deveriam se unir e escolher uma mulher de raça, retada mesmo, para ver o nosso problema, porque a maioria dos homens só pensam nele. Por que ela não se candidatar a prefeita? Você votaria nela? Votaria. No dia 25 de novembro de 1927, a professora Celina Guimarães Viana se torna a primeira eleitora, não só do Brasil, mas da América do Sul. Há um tempo atrás, os homens candidatos, eles não tinham uma fala para as mulheres, né? E de 10 anos para cá, talvez começam a perceber, né, a influência, a presença e a importância do voto feminino. Começam até a mudar o seu discurso. E as mulheres estão mais exigentes, né? Então elas querem também votar em alguém que possa, não é, representá-las, que possa se envolver com propostas e com um mandato que represente as mulheres. Eu fiz um estudo sobre o voto feminino no Brasil e esse estudo mostrava que você tinha vários mundos no eleitorado feminino. E, é claro, você tinha um mundo de apatia, de distanciamento, que é das mulheres menos escolarizadas, né? Que realmente isso não é só um traço da mulher, mas também dos homens, eles são apáticos, distantes, né? Mas você tinha um mundo de mulheres com uma forte
de participação e também com um voto que eu encontrei muito mais progressista do que qualquer outro segmento da sociedade brasileira. Por quê? Porque elas estavam votando para a mudança. Dizem por aí que todos são iguais, mas tem uns que são mais iguais do que os outros. Infelizmente, é verdade. No Brasil e em muitos países do mundo, os negros sofreram com a discriminação. Discriminação que tirava os direitos legítimos de muitos cidadãos. Um deles, o direito de votar. Com a prática democrática e uma diversificação das pautas políticas, o voto negro, ele tende primeiro a se ampliar, porque no nosso caso ele é um voto político, né? Segundo, ele tende a se diversificar, porque os interesses políticos da população negra, eles são unificados no que diz respeito à igualdade racial, à luta contra o racismo, mas eles se diversificam em função da região, em função dos interesses profissionais, sociais. Então, portanto, eu diria que a nossa meta é que quanto mais nós avançarmos na direção de uma democracia social, que realmente vá vencendo e erradicando a discriminação racial e o preconceito, nós teremos um voto negro tão amplo e tão diversificado quanto o voto branco. Se o candidato branco apresenta propostas avançadas de promoção da igualdade racial, e que são coerentes com a história do movimento negro, eu acho que podemos votar nesse candidato branco. Se o candidato negro também apresenta propostas interessantes para a comunidade negra, para o desenvolvimento, para a melhoria das condições de vida da comunidade negra, votamos no candidato negro. Quem já fez 16 anos de idade pode votar se quiser. Apesar do voto para eles não ser obrigatório, muitos jovens vão às urnas e fazem valer sua escolha. Cultura dá ao adolescente um outro olhar sobre o mundo e ele vai ter a percepção do que ele sabe que ele pode escolher, que é o melhor para ele e para as pessoas do seu nível. E o que é melhor para a população e o que é melhor para o país. Muito claro que há, de um lado, um grande desinteresse pela política, a eleição como obrigação, o voto como um dever e não o voto como direito, mas a grande maioria começa a entender que o voto é uma forma de intervir na política em torno de reivindicações claras. Por lei, o indígena não é obrigado a votar. Ele tem o direito constitucional de viver somente segundo as próprias tradições. Apesar disso, os povos indígenas têm se mobilizado cada vez mais para tentar eleger representantes. Geralmente, os povos indígenas têm participado ativamente na vida da sociedade civil. E a gente sabe que algumas regiões do Brasil, algumas cidades, os votos indígenas são... É um peso realmente, decide quem vai ser o novo prefeito, o novo vereador, e os índios estão sabendo, têm consciência clara sobre isso e têm participado ativamente da vida política da sociedade brasileira. Antigamente, aliás, nem tão antigamente assim, o eleitorado de certas regiões do Brasil vivia desse jeito, como gado, encurralado. O coronel mandava e desmandava nos seus currais eleitorais. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. Mas espera aí, será que até hoje ainda é assim? Decorrido o intervalo regimental, solicito ao senhor segundo secretário que proceda à verificação do quórum dos senhores vereadores. Daniel Belisário de Oliveira. Presente. José Ricardo Nabeiro. Presente. Juraci Rodrigues. Presente. Luiz César Pedro Longo. Presente. Maicon Henrique Brizola. Presente. Michele Batista do Nascimento Lopes. Presente. Rafael Lopes Garcia. Presente. Roberto Carlos Gaino. Presente. Roberto César Gomes Soares. Presente. Como o quórum é o mesmo do expediente, dou por reaberta a presente sessão, passando ao tratamento da ordem do dia. Projeto de Lei número 58 de 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade da perfuração de poço profundo ou semiartesiano e construção de reservatório pelos proprietários dos imóveis,
nos novos loteamentos a serem implantados no município de Chavantes e da outras providências. Submeto ao plenário o projeto de lei número 58/2021, em única discussão, com a palavra o nobre vereador Juraci Rodrigues. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste via internet, quero parabenizar o nobre vereador Maicon por esse projeto inteligente, moderno, né? Onde os empreendimentos que vieram instalar em Chavantes já instalar, além da infraestrutura, também a água, né? Porque aí não corre o risco de ter esse problema que nós estamos passando hoje, enfrentando a cidade sem água por conta de situações que ocorreram no passado. Parabéns, vereador. Sou favorável ao projeto. Em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo. Em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número 58/2021. Senhor presidente, não há mais matéria. Como nada mais havendo a tratar, passamos ao tratamento das explicações pessoais. Os senhores vereadores terão 1 minuto para suas inscrições. Acha-se escrito para fazer o uso da palavra. Convido a nobre vereadora Michele Batista do Nascimento Lopes para fazer o uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público que nos assiste presencial e o público que nos assiste internet. É breve, eu só venho fazer um pedido especial para o responsável da SAEC, que quando tiver racionamento de água, por favor, se possível, fazer o comunicado nas redes sociais. Eu recebo muitas mensagens, muitas ligações, e assim a gente não tem a resposta do horário que vai acabar, do horário que vai retomar a água, né? As pessoas reclamam porque tem muita gente que não tem caixa de água em casa, que criança não vai para a escola, que fica sem banho. Então, se puder fazer o comunicado de uma previsão que vai pelo menos chegar água, seria assim bem viável para o município e sanaria bastante o problema, tá? Assim, de ligação, porque eles ligam, eu nunca vou saber responder o horário que vai voltar a água, né? Então, assim, ó, eu vou passar, as pessoas ligam muito do Jardim das Flores, Vila Santa Teresa, ali da Rua Maria Ferreira, que é da Rua da Santa Casa, da Coab, ali do Conjunto Habitacional Dr. Leonel, que é a antiga Inocop, e o pessoal do Chavantes Novo. Daí, se puder fazer o comunicado via Facebook, Instagram, eu acredito que o pessoal vai compartilhando e ameniza a situação. Obrigada, só isso, boa noite. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 4 de outubro de 2021, às 19 horas, no recinto da Câmara Municipal de Chavantes, para tratarmos dos assuntos em pauta. Dou por encerrada a presente sessão.